Tudo ok, então, Kleber. Pode mandar ver lá, então. Ok. Bom dia a todos, então, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, apenas recapitulando que na aula anterior nós tratamos das obrigações alternativas, né? E vimos as diversas peculiaridades, características dessas obrigações, e hoje nós veremos um percurso um pouco diferente. Veremos algumas outras modalidades de obrigações, dentre elas obrigações simples, complexa, cumulativa e também facultativa e ainda obrigações divisíveis ou indivisíveis. Veremos essas modalidades e passaremos a compreender um pouquinho mais as especificidades de cada uma delas, tá, pessoal? No decorrer da nossa aula, se houver alguma dúvida, por favor, interrompa, a gente para e vai tentando proceder à questão explicativa, tá? Pois bem, a primeira modalidade que eu gostaria de tratar hoje na nossa aula, gente, é a obrigação denominada simples. O próprio nome dela já nos dá uma percepção do que ela basicamente se trata, né? Ela está, pelo fato de ela trazer uma simplicidade como característica dela, ela traz a singularidade de pessoas, ou seja, singularidade melhor de sujeitos. Ou seja, vai ter apenas um credor, um devedor, como nós podemos ver nesse exemplo, né? Um bem, ou seja, um objeto prestacional, que é justamente em termos unitários, né? Então, são obrigações que se referem, como eu coloco aqui, essencialmente ao objeto prestacional. Quando ela se fala objeto prestacional, gente, ela se refere em apenas uma unicidade de um bem ou patrimônio ou objeto que tenha que ser cumprido por ambas as partes. Significa dizer que é uma obrigação única naquela hipótese. Conceitualmente falando, temos aqui um conceito que diz o seguinte, que são aquelas obrigações ou aquela modalidade onde existe somente um credor, um devedor e um objeto. É essencialmente essa simbologia que nós retratamos aqui através deste pequeno exemplo, né? Então, nós temos a ideia de unicidade de obrigações. Então, nesta circunstância, não restarão hipóteses, por exemplo, para surgirem obrigações de cunho alternativo, como nós estudamos na aula passada. Inclusive, nós vimos que há uma diversidade de modalidades dentro da própria obrigação, né? Só elas são 9 casos que nós vimos, né? Nesse caso aqui em epígrafe, ou seja, as obrigações simples, nós temos apenas, ou seja, meramente uma obrigação unificada. Um credor, um devedor e um objeto prestacional. Ok, pessoal? Muito bem simples essa modalidade, tá? Eu vou seguindo e qualquer coisa vocês vão interrompendo, tá? A outra modalidade, gente, ela vai seguir a mesma risca da obrigação simples, no entanto, ela vai levar uma nomenclatura de obrigação complexa. Dentre as características que eu elenquei, permanecem da obrigação anterior, no entanto, apenas uma pequena diferença vai ter aí. Vejamos aqui conceitualmente, gente. São aquelas obrigações em que há mais de um credor, veja que nós estamos falando em pluralidade de credores, mais de um credor ou mais de um devedor, ou ainda mais de um objeto. Não necessariamente são todos eles em pluralidade. Significa dizer que ela se entende-se por complexa pelo fato que ela não vai mais trazer apenas um credor, um devedor ou apenas um objeto prestacional. Pode ser que nesta obrigação nós tenhamos 2 credores, um devedor, 2 objetos prestacionais, 3 objetos prestacionais. Significa dizer que ela não tem a característica da singularidade de sujeitos, e sim pluralidade de sujeitos. Isso que vai diferenciar uma obrigação complexa de uma obrigação simples, tá, gente? No mais, a ordem de cumprimento permanece no mesmo patamar. Lembrando que, inclusive, todas elas, gente, tem aquela regra básica que nós vimos, né, em termos de interpretação destas obrigações, no que dizem respeito à questão de ter culpa ou não ter culpa a parte participante, seja ela credora ou seja ela devedora. Essencialmente, a gente sabe que recai sobre o devedor, que é quem tem que cumprir a obrigação. Como nós vimos em aulas anteriores, quem tem que entregar, quem tem o dever de dar, né, a obrigação de dar, de entregar a obrigação, obviamente recai sobre o devedor, que é justamente no caso que a gente viu aquelas hipóteses em que possa incidir a culpa ou não no que tange ao seu cumprimento, tá? Então, isso vai ser, claro, obviamente, adaptado a cada especificidade de um caso, porque cada caso, a gente sabe, traz a sua essência em formas diferentes. Até mesmo se desenrolar, muitas vezes, pode ocorrer aqueles entraves que a gente falou em aulas passadas, situações que façam com que exijam-se uma interpretação no que tange ao cumprimento destas obrigações. Na regra geral, a gente viu que se a obrigação ela é cumprida
essencialmente na sua integralidade, obviamente a obrigação ela vai se extinguir naturalmente. Então, significa dizer que, na verdade, não há elementos que procrastinaram o seu cumprimento ou que trouxeram alguma intervenção ao seu cumprimento. Ou seja, ela cumpriu-se dentro de padrões de normalidade, ok? Seguindo, pessoal, nós temos, como nós vimos, essas duas modalidades não têm muita dificuldade, mais simples, né? É mais em termos de caracterização de singularidade versus pluralidade de sujeitos, que é o que vai distinguir uma da outra. Na sequência, nós temos a obrigação cumulativa, ou também conhecida, né, na doutrina como conjuntiva. Detalhe é esse nome, gente. Lembrando que na aula passada, em que nós vimos obrigações alternativas, ela também tinha uma denominação de ou obrigações disjuntivas. Observem que aqui nós temos a obrigação cumulativa, que também é conhecida como conjuntiva. Na verdade, ela é uma obrigação que ela vai opostamente à característica da obrigação alternativa, tá? Então, para a gente entendê-la, primeiramente, gente, o que eu coloco aqui? São obrigações que também se referem ao objeto prestacional. O que ela quer dizer, gente? Que nesse gráfico, nesse pequeno esboço que nós estamos demonstrando aqui, ela está basicamente, a essência dela se refere a esses objetos prestacionais. Significa que o foco dela, a atenção que é dada nesta modalidade obrigacional, se dá essencialmente no que tange aos objetos prestacionais, tá? Conceitualmente falando, gente, vamos lá. São aquelas, ou seja, aquela modalidade em que há, aqui eu já destaco, duas ou mais obrigações. Aqui nós já estamos falando em pluralidade de obrigações, ou seja, mais de um objeto prestacional. E o devedor, gente, ou seja, então, a quem recai o dever de cumprir esses objetos, né, somente irá se exonerar, ou seja, se isentar da obrigação, né, se livrar dela, né, quando estiver cumprido todas, ou seja, todos os objetos prestacionais. Veja-se que aqui está a essência e a diferença, gente, da obrigação alternativa que nós vimos na aula passada, em que aqui nós temos a diferença que lá o devedor ele tinha a opção de optar, né, por objetos prestacionais. Ou seja, ele não estava obrigado a entregar todos os objetos prestacionais. E sim, cabia a ele, na sua essência, optar por qual deles ele faria aquela modalidade de entrega. Ou seja, quando ele entregasse determinado bem que ele escolhesse, obviamente aquele bem já cumpria-se toda a obrigação e os demais estariam automaticamente extintos, né? Neste caso da obrigação cumulativa, a diferença entre ela e a obrigação alternativa, na sua essência, vai se dar no critério do quê, gente? Então, observe, nós temos também dentro da normalidade um credor, um devedor, pactuando um negócio, né? Ou seja, um acordo entre eles, aqui estão as duas partes, só que a diferença, então, aqui que também nós temos três objetos prestacionais. Temos um veículo, temos um trator, temos uma motocicleta. Significa dizer que para esse devedor aqui cumprir a sua obrigação perante este credor, ele terá que obrigatoriamente proceder à entrega dos três elementos, ou seja, do veículo, do trator e da motocicleta. Significa dizer, opostamente, se ele deixa de entregar, por exemplo, apenas o veículo e entregue os outros dois itens, mesmo assim ele vai se considerar inadimplente em termos obrigacionais. Significa dizer que ele não cumpriu a integralidade da obrigação. Então, ou seja, ele estará inadimplente perante uma obrigação cumulativa. Então, o que nós temos que entender aqui, pessoal? Que a obrigação cumulativa, ela se refere essencialmente no cumprimento da integralidade dos objetos prestacionais. Integralidade dos objetos prestacionais, ou seja, do todo. Ele só quita a obrigação, ele só quita o objeto prestacional que ele tem perante o credor se ele cumprir a entrega, nesse caso, de todos os elementos constantes na obrigação. Ficando um de fora, ele ainda está inadimplente e terá que cumprir a sua devida entrega também. Tá? Aqui eu trago um conceito 2, só para a gente fixar. Acima aqui, pessoal, só observem que no conceito 1 eu trago entre parênteses o vocábulo e. O vocábulo e, geralmente, a gente vai observar em questões de prova, em questões de concurso. É importante observar que o vocábulo e, ele já, quando fala assim, fulano de tal se comprometeu de entregar um automóvel e uma motocicleta. Opa, ele fala e motocicleta. Significa dizer que nós temos aí uma obrigação cumulativa. Agora, se nós observássemos, fulano de tal se comprometeu a entregar a fulano B um automóvel ou uma motocicleta. Observem a terminologia ou entre os objetos prestacionais.
Isso significa dizer que aí nós temos um indício de uma obrigação alternativa. Então, a alternativa, que a gente viu aulas passadas, a essência dela justamente vem com a terminologia ou. Agora, quando falamos em cumulativas, observem que ela vem com o e. Então, significa e, que já dá a ideia de ligação, que é tudo ou nada, né? Então, você terá que cumprir a integralidade dos objetos prestacionais. Tá? Conceito 2 desta mesma modalidade, gente. As obrigações cumulativas ou conjuntivas são as que têm por objeto, observe que eu destaquei, uma pluralidade de prestações. Então, a característica dela é que ela vai ter que ter mais de um objeto aqui prestacional, sempre, em regra geral. Tá? Que devem ser cumpridas conjuntamente. Como nós vimos, então, terão que ser cumpridos todos os objetos prestacionais constantes no vínculo obrigacional que foi mantido entre as partes, que foi pactuado entre elas. Né? Exemplo, eu coloco aqui um outro exemplo. Né? É o que ocorre quando alguém se obriga a entregar uma casa e, observe que eu destaquei esse e, né? E certa quantia em dinheiro. Isso aqui é um exemplo e um conceito do Pablo Stolze, lá da doutrina que eu recomendei também a vocês. Observe, gente, que aqui ele fala que o sujeito lá ele terá que entregar uma casa e também certa quantia em dinheiro. Significa dizer que na verdade, estamos falando aqui da integralidade do cumprimento obrigacional. Ele vai ter que entregar aquela casa, juntamente, também acrescido a ela, esta potencial quantia em dinheiro. Significa dizer que se ele deixar um desses elementos de fora, ele estará descumprindo o objeto prestacional. Então, ele estará em débito com o credor. Certo, pessoal? Tudo bem até aí? Ok, avançando então, tá? A outra modalidade obrigacional, que na verdade foi a que nós já trabalhamos na aula passada, eu só trago ela aqui mesmo, sobre um prisma bem resumido, bem sucinto, tá? Só para a gente fazer um comparativo com relação à obrigação de cima, que é a acumulativa, que acabamos de ver. Aqui eu só queria mencioná-los, esses pequenos detalhes. Aí há detalhes... Oi, alguém falou? Ah, sim, sim. Só um minutinho, Cleber. Põe um pause aí, então. Só um minutinho, peraí. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu desativar som. Achei. Uhum. Ah, eu consigo fazer isso? Deixa eu ver aqui, peraí. Mais, né? Ah, tornar anfitrião. Perfeito. Ótimo. Ótimo. Eu vou colocar já aqui, depois tu vai controlar. Estou escutando nada. Pronto, agora sim, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Perfeito, vou voltar aqui, vamos retomar aqui, pessoal. Ok. Participantes, vamos lá. Compartilhar. Uhum. Uhum. Perfeito, ótimo. Vamos lá, então. Anotar. Ok, pode retornar para a gravação, vamos lá. Bom, falávamos aqui, então, pessoal, da obrigação alternativa, né? Na verdade, como eu dizia, eu trago ela apenas para nós fazermos um pequeno comparativo, né, com relação às obrigações cumulativas que acabamos de ver. Observem aqui, pessoal, então, só recapitulando o que vimos na aula passada, que a obrigação alternativa, ela também, veja bem, se refere ao objeto prestacional, que o foco dela é justamente o quê? É identificar, então, quais são os objetos daquela prestação, seguindo o mesmo exemplo da linha de cima, o veículo, o trator e a motocicleta, só que nós vimos que para que o devedor cumpra o seu débito perante o credor, ele pode optar por entregar apenas um desses bens, se é o veículo, se é o trator ou se é a motocicleta. Significa dizer aqui que, na verdade, ele tem uma liberalidade. Tá? Só que nós vimos também, gente, observem aqui, primeiramente, conceitualmente falando, são aquelas em que há duas ou mais obrigações, ou seja, objetos, perfeito? Mas que o devedor se exonera, então ele se exime no momento em que ele escolhe e cumpre apenas uma delas. E aqui que nós vamos diferenciarmos da modalidade anterior, é que nós estamos falando do vocábulo ou o veículo, ou o trator, ou a motocicleta. E aqui no artigo 252, que vai iniciar a caracterização da obrigação alternativa, ele traz conceitualmente o seguinte sentido. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, veja-se a regra geral que nós falamos na aula passada, se outra coisa não se estipulou.
lembrando essa característica que é uma essência da obrigação alternativa, gente. Que no caso, em regra geral, não havendo um pacto entre credor e devedor no que tange a quem decidirá quais desses objetos deverá ser cumprido no determinado prazo avançado, significa dizer que se não houver nenhuma convenção, a regra geral é o devedor que pode optar no que tange quais desses bens ele irá proceder à escolha. Entregando um desses bens, automaticamente ele cumpre a obrigação e ela se extingue naturalmente. Tá? Então, o que nós temos apenas que levar em consideração, gente? Que a obrigação alternativa ela vai vir sempre acompanhada de um vocábulo ou. Já é um macetezinho que nos dá uma subentendência de que estamos falando de uma obrigação alternativa. Né? Agora, e pode ocorrer que venha uma situação em que nós encontremos um exemplo, seja em prova, seja em situações que vocês vão se deparar, que ela traga justamente a terminologia e. Quando falar em e, você já descarta automaticamente, né, o objeto da obrigação alternativa, porque já está dizendo que é algo que está vinculado, entrelaçado com o outro objeto, uma casa e uma quantia em dinheiro. Então, elas estão unidas, né? Justamente, apesar de serem objetos distintos, elas estão unidas no mesmo vínculo obrigacional. Tá? E, por fim, gente, no que tange ainda a obrigação alternativa, é também importante salientar que nós vimos na aula passada também, que é a questão da indivisibilidade do objeto. Significa o quê? Aquela situação em que o credor ele não está obrigado, como nós vimos, a receber parcialmente cada um dos respectivos bens. Por exemplo, que nós vimos na aula passada, uma das situações em que trazia a hipótese que o devedor podia optar em entregar ao credor 2 motocicletas ou 2 veículos. Significa dizer que ele não pode, que o credor não é obrigado a receber uma motocicleta e um veículo. A exceção, obviamente, se ele conceder isso. Se ele aceitar, tudo bem. Se ambas as partes estiverem em acordo, perfeitamente. Uma das essências da obrigação, gente, de um contrato também entre as partes, é sempre a manifestação de vontade mútua, ou seja, de ambas. Se ambas estiverem de acordo com determinado objeto ou determinada situação fática, e esta situação ela não venha em contrariedade ao princípio da legalidade, não há nada que impeça que essas partes formalizem tal acordo. Né? Então, significa dizer, então, retomando aqui, gente, que pelo princípio da indivisibilidade, que já está dizendo que o objeto não pode ser dividido, né, do objeto, está dizendo aqui que o credor não está obrigado, em hipótese alguma, ao não ser que ele conceda, receber parte de uma prestação e parte de outra, certo? Então, significa que ele, por mais que existam múltiplos objetos que possam ser escolhidos pelo devedor para entregá-los, mas ele vai ter que entregar sempre um deles na sua essência característica. Não pode entregar parte de um, parte de outro, ok? Seguindo, pessoal, então, a nossa próxima modalidade obrigacional, que eu queria tratar com vocês, é a obrigação facultativa, gente. Esta modalidade de obrigação, ela tem uma característica um pouco distinta das demais, que como vocês vão observar até mesmo no nosso Código Civil, que ela não possui previsão legal em nosso Código. Ela não possui previsão legal expressa por força de lei. Ela é apenas respaldada pelo critério doutrinário. Significa que pela doutrina ela foi criada e é reconhecida, assim, como uma modalidade obrigacional. Então, a única diferença das demais é que nós não encontraremos previsão legal dela juntamente no nosso Código Civil, assim como as demais. Tá? Aí até eu coloco aqui, gente, chamando a atenção de início, né? O Código Civil de 2002, nosso código atual, não cuidou dessa modalidade, ou seja, dessa espécie obrigacional. Também denominada, aqui é importante destacar, gente, que ela recebe outras nomenclaturas que ela pode ser vista também. Depende muito, como eu disse a vocês, da forma que cada doutrinador vai abordar. Ou seja, ela pode ser conhecida também como obrigação com faculdade alternativa, ou ainda obrigação com faculdade de substituição. Então, é muito comum que a gente encontre alguma doutrina falando em obrigação com faculdade de substituição. É a mesma coisa que obrigação facultativa. Majoritariamente, utilizam-se a terminologia obrigação facultativa, até porque segue a mesma linha das demais, em termos característicos de nomenclatura, e também fica mais padronizado, né, utilizar isso. Mas nada impede que nós encontremos estas outras terminologias sinônimas com relação ao conceito originário. Tá? Conceitualmente falando, gente, primeiro conceito que eu trago aqui. O que são, então, obrigações facultativas? Primeiro, são aquelas onde há somente uma obrigação estipulada, veja-se, somente uma obrigação estipulada, porém, a lei ou o contrato
permite que o devedor se exonere entregando outra prestação. Atenção aqui, gente. A regra geral da obrigação facultativa, ela vai dizer que em um contrato em que eu, credor, vá fazer com outra parte, observem aqui esse gráficozinho, gente, depois de o conceito superior ali. Veja, nós temos então um credor, um devedor, assim como qualquer outra obrigação, ambos fazendo um acordo, um negócio, né, jurídico, um pacto contratual entre eles. No entanto, esse contrato ele vai constar uma diferenciação das outras modalidades, porque ele vai dizer o seguinte: eu, na pessoa aqui do devedor, eu poderei entregar, eu deverei, né, pagar ou entregar ao credor, neste caso, um veículo. Aí vai uma vírgula, mas se porventura, na época do prazo de entrega, eu esteja com dificuldade financeira, ou eu não tenha mais aquele veículo comigo, ou não consiga entregá-lo, né, aquele veículo, eu poderei, como devedor, entregar certa quantia em dinheiro correspondente ao valor de mercado deste mesmo veículo. Observe, gente, aqui na obrigação facultativa, nós temos duas modalidades prestacionais. Aqui já me notificou o tempo, tá? A gente já vou fechar essa parte, a gente faz um login novamente. Eu vou ter duas modalidades prestacionais. Observe que a obrigação, nós vamos ter uma obrigação principal e uma obrigação acessória. A obrigação principal, que é o objeto principal do contrato, é o veículo. Agora, na eventualidade de eu não conseguir cumprir este objeto aqui, que é a prestação principal da nossa obrigação, eu poderei optar, como devedor, a pagamento em quantia em espécie. Só que lembrando que essa quantia em espécie ela não é como uma obrigação alternativa, gente. Veja que na alternativa podia eu, devedor, né, escolher ou A ou B. Entrego B ou entrego A. Agora, nesta característica da facultativa, não. Significa dizer que o objeto do contrato é o veículo. E ponto final. Então, ou seja, eu tenho que entregar este veículo. Mas aí ela traz uma exceção. Para o quê? Para respaldar o credor, para que ele possa ter uma opção de receber algo da mesma quantia inerente ao bem. Ou seja, para que ele não saia prejudicado. Então, significa dizer que neste mesmo contrato deverá obrigatoriamente estar previsto que o objeto do contrato principal é o veículo, mas, na eventualidade, aquela questão de eu não estar em condições de entregar o veículo, eu me comprometo a entregar quantia em dinheiro correspondente ao seu valor de mercado. Então, significa dizer aqui, obrigação facultativa, gente. Temos uma obrigação principal, um objeto principal, que esse é o enfoque dela, o foco dela é esse, mas ainda há uma exceção para salvar o vínculo obrigacional entre as partes, que eu possa entregar uma quantia em dinheiro. Mas lembrando que todas essas condições deverão estar expressas em contrato. Não pode ser criado isso depois que o contrato foi fechado entre as partes. Ou seja, se o contrato estiver constando apenas o veículo, então só vai ser o veículo objeto de cumprimento. Não cumprindo, recai a inadimplência perante o devedor. Agora, tem essa hipótese de colocar nesse mesmo contrato uma opção acessória. Né? Você até pode colocar a obrigação acessória, né? Em que eu me comprometo na eventualidade de não conseguir cumprir o objeto principal. Claro que vai ter que ser motivadamente, eu vou ter que explicar o porquê que eu não estou cumprindo, demonstrar o porquê eu não conseguirei entregar este veículo, e aí que eu poderei, vírgula, mas que eu poderei entregar, então, esta quantia em dinheiro correspondente ao valor do veículo. Ok, pessoal? Já retomamos o conceito 2, eu só vou pedir a vocês para nós fazermos um login para não interromper. Estou mandando já no grupo novamente um novo link lá, tá? Acessem lá e entramos novamente, ok? Ok. Bom, pessoal, conceitualmente falando, vamos ao conceito 2, então, dessa obrigação facultativa, né? A obrigação é considerada facultativa quando, tendo um único objeto, vejam-se aqui, gente, que ele refere-se, por exemplo, a este veículo. Significa dizer que ele está falando aqui de um objeto único, então uma obrigação principal que nós falamos, aquela conceituação. Quando, então, o devedor tem a faculdade, então, de substituir a prestação, por isso que elas vêm com aquele nome substitutiva também, devida por outra natureza diversa, prevista subsidiariamente. O que ele quer dizer com isso? Tem que estar prevista no contrato, por mais que ela é um acessório, ela não é um objeto principal. Então, nesse exemplo que nós vimos, o objeto principal é o veículo. Então, acessoriamente, está escondidinha lá no plano B, né, da obrigação, que eu posso entregar o valor em dinheiro, né?
desde que, claro, motivadamente eu comprove o porquê que eu não vou conseguir cumprir com o objeto principal da obrigação, que, na verdade, como diz aqui no conceito, é um único objeto. Tá? Então, ela tem uma possibilidade de substituição deste objeto, mas essa substituição ela tem que estar obrigatoriamente prevista contratualmente também. Tá? Aí trago um outro exemplo aqui, gente. Veja, o devedor A obriga-se a pagar a quantia de R$ 10.000, facultando-se-lhe, todavia, a possibilidade de substituir a prestação principal pela entrega de um carro usado. Isso aqui é um conceito do Pamplona Filho também, gente. Veja-se. Ele quer dizer o quê? Que o objeto principal dessa obrigação acima é o pagamento de R$ 10.000. Então, o devedor deve R$ 10.000 ao devedor. Então, está avançado na obrigação esse vínculo, só que aí tem aquela opção dele fazer uma substitutiva caso ele não tenha os R$ 10.000 em mãos naquele momento que tem que ser pago. Então, chegou o dia do pagamento e ele não tem os R$ 10.000. Então, como foi colocado preventivamente no contrato que ele poderia também entregar um veículo no valor correspondente de mercado a esses R$ 10.000, por exemplo, digamos que ele tem o veículo. E aí, acessoriamente, ele pode usar o veículo para substituir o valor dos R$ 10.000 e proceder ao pagamento ao credor, quitando-se assim a todo o objeto prestacional, ou seja, a obrigação é extinta pelo seu cumprimento. Tá? Então, detalhe, gente, só para nós frisarmos aqui. Quando falarmos de uma obrigação facultativa, estamos nos referindo a uma obrigação que ela tem um caráter substitutivo. Então, nós teremos, sempre em regra geral, um objeto prestacional considerado principal, como, por exemplo, este veículo, e, em contrapartida, teremos uma carta na manga, vamos usar esse termo, é o pagamento em espécie correspondente ao valor desse veículo. Caso a parte ela não tenha aquele veículo no momento para honrar o compromisso, ou por algum outro fato ele não consiga entregar aquele respectivo veículo. Então, nesse caso, ele pode se sujeitar, então, a pagar pela via obrigação acessória. Então, que é aquela ideia de substituir o valor correspondente ao veículo, ok? Até aí tudo bem? Facultativa, pessoal? Ok? Seguindo então, tá? Ainda é dentro dela, tá? Temos aqui alguns pontos. Disposições gerais, alguns pontos gerais sobre ela. Veja-se. Trata-se de obrigação com objeto único, como nós vimos, então ela tem um objeto principal, que é o foco de cumprimento dela. Não obstante, se reconheça ao devedor o poder de substituição da prestação. Significa dizer aqui que, nesse caso aqui, gente, o poder, a presunção de substituir o bem, de escolher o bem a substituição, cabe justamente ao devedor. Lembrando que esse objeto já tem que estar previsto no contrato. E, é claro, ele vai ter que informar ao credor motivadamente o porquê que ele não vai entregar o bem principal. E justamente ele vai demonstrar o que é uma boa-fé, que é uma intenção de tentar saldar aquela obrigação com o cumprimento da prestação acessória. Tá? Segundo ponto aqui, gente. Por isso, se a prestação inicialmente prevista se impossibilitar, aqui uma outra situação, sem culpa do devedor, a obrigação extingue-se, não tendo o credor o direito de exigir a prestação subsidiária, ou seja, aquela prestação acessória. Que situação é essa, pessoal? Vamos supor que eu tenha que entregar aquele... vamos pegar um outro exemplo, um animal. Eu tenho que entregar um cavalo. Então, eu sou o criador de cavalos e um credor lá comprou um cavalo de uma raça de mim. E eu tenho a obrigação de entregar esse animal a ele. No contrato que nós fizemos de entrega, uma obrigação de dar, né? O que nós pactuamos? Pactuamos que eu tenho que entregar o cavalo para ele, que o objeto da prestação é o cavalo. Então, o contrato é sobre a entrega e a compra e venda de um cavalo. Perfeito. Agora, colocou-se por segurança uma cláusula que, na impossibilidade de entregar este cavalo, eu teria que devolver, por exemplo, o valor que ele me pagou. Perfeito. Então, foi esse o acordo. Ok. Só que aí tem uma situação. Numa noite anterior de eu entregar esse cavalo a ele, chegando ao prazo de entrega, por um evento natural, de força maior, como nós falamos em algumas aulas anteriores, esse cavalo tem uma tempestade, ele sofre um raio e vem a morrer. Faleceu o animal. Perdeu-se o objeto da obrigação. Aí o que essa situação está nos dizendo, gente? Esse caso foi totalmente sem culpa do devedor. Foi uma manifestação de força natural. Então, obviamente, significa dizer que ele está isento de qualquer culpa, porque ele não produziu nenhum ato que causasse um efeito que perdesse a coisa, né? Então, a situação é a seguinte: por ele estar
não ser considerado um devedor com culpa, então ele é sem culpa nesse caso, significa dizer que a obrigação se extingue, gente. Aí vocês me perguntam, professor, mas não tem a opção B lá, que a obrigação acessória que dizia que eu tenho que, se eu não entregar o animal, eu tenho que devolver o dinheiro. Sim, ali nesse caso, sim, gente, mas na situação em que eu não consigo entregar o bem, o cavalo. Então, é uma obrigação acessória. Lembrando que o objeto da obrigação é sempre um objeto único, como diz aqui acima. Então, o contrato é sobre a compra e venda de um cavalo. Aí a resolução da obrigação é a seguinte: por ter acontecido um raio, que é uma manifestação da natureza e que não tem intervenção humana e que também está fora da alçada humana, que eu não teria como proteger aquele animal daquele raio. Não tenho como humanamente fazer isso. Então, significa dizer que eu não tenho culpa. Então, eu não contribuí para que aquele objeto, aquele animal, falecesse, para que o objeto se perdesse. Nesse caso, a situação da resolução é a seguinte: como nós temos um único objeto prestacional devidamente reconhecido, a obrigação ela se extingue. Então, significa dizer que eu posso devolver o dinheiro à parte, mas eu não vou ter que cumprir a parte acessória da obrigação. Significa dizer que, na verdade, eu não tenho culpa, ok? Então, lembrando... Alguém falou, gente? Não? Eu vi voltou um som. Tá bom. Significa aqui dizer que, na verdade, o objeto é único. Se eu não produzir efeito, automaticamente ela se extingue, tá? Outra situação, gente. Não se deve, todavia, confundi-la com as obrigações alternativas, que é as que nós vimos anteriormente na aula passada. Veja-se, nestas modalidades, a obrigação tem por objeto, no caso da alternativa, duas ou mais prestações que se excluem alternativamente. Então, é aquela situação que nós vimos na aula passada. Ele tem a regra geral vai dizer que o devedor ele pode escolher dentre os bens que ele tem disponíveis da obrigação. Entregando um deles, resolve-se a obrigação. Agora, trata-se, portanto, de obrigações com objeto múltiplo. Ele quer dizer que nós não podemos confundir a obrigação facultativa com a alternativa, que é aquele exemplo do cavalo que nós falamos acima. Ou seja, se o animal ele sofreu ali sem culpa, perdeu-se aquele bem, se fosse na obrigação alternativa, eu poderia entregar outro bem em substituição a ele, né? Ou seja, nesse caso aqui não, porque não temos a terminologia ou, e sim um único objeto, que era o cavalo, ok? Outro ponto aqui, gente. A obrigação tem uma prestação de coisa certa, mas o devedor, percebendo que é possível que ele não tenha condição de adimpli-la, ou seja, de cumpri-la, já se reserva o direito de entregar outra coisa, que é aquela situação que nós tratamos do exemplo da obrigação acessória, lá no caso do veículo. Se eu não conseguir entregar o veículo, eu me reservo o direito, previsto contratualmente, de pagar o valor correspondente a ele. Significa dizer que eu não estou me eximindo de cumprir a obrigação, que eu estou colocando uma outra hipótese para uma eventualidade, que eu não sei se no momento do prazo de entrega do veículo eu estarei em condições. Então, significa dizer que eu posso que eu estou de boa fé, mesmo não conseguindo, não é porque eu não quero pagar. Então, eu tenho dinheiro, eu vou lá e cumpro a obrigação. Então, é uma obrigação, um direito acessório, tá, gente? Atenção a isso, ela não é uma condição, e sim um acessório, uma possibilidade de substituição, que sempre, em regra geral, vai ter que estar prevista contratualmente, ok? Mais detalhes sobre essa mesma obrigação ainda, pessoal. Aqui eu trago alguns efeitos dela. Então, quais são os efeitos que ela produz entre as partes, ou seja, entre credor e devedor? Observem. Primeiro deles, o credor não pode exigir o cumprimento da prestação, tá? Que é justamente naquela situação que nós vimos então, que se o objeto se perde por força natural, como nós vimos, ele não poderá exigir o cumprimento da prestação. Então, não teve culpa por parte do devedor, tá? Ele não pode obrigar ao cumprimento da obrigação, certo? Outro detalhe, gente, também que poderíamos encaixar aqui ainda, que vamos ver abaixo, mas eu acrescento. Digamos que aquele objeto inicial da situação, que é o item 3 aqui, gente, é algo que é considerado inválido, impossível de se cumprir, ou que ele teve algum erro, algum vício que impossibilitou ele de cumprir. Vamos supor o veículo. Caiu um meteoro lá, destruiu totalmente, perda total aquele veículo. Tá? Então, o que diz a regra 3 aqui? Somente a existência de defeito na prestação devida pode invalidar a obrigação, então torná-la nula, inválida, que não seja mais passível de cumprimento. Que situação?
Se por força, como nós vimos, natural, o bem se deteriora sem culpa do devedor, significa dizer que ao credor não cabe o direito dele cobrar a prestação acessória, que era, por exemplo, ou o pagamento em dinheiro correspondente ao veículo. Significa dizer que o objeto da prestação, como vimos, é único. Só interessa o veículo. Deteriorou-se por uma força maior, automaticamente ou eu não posso ter que ou ser obrigado a pagar a ele aquele outro valor correspondente, porque aquilo era um direito que eu te poderia usar como devedor na eventualidade de eu ter que substituir o objeto prestacional, tá? Segundo ponto, gente, a impossibilidade de cumprimento da prestação devida extingue a obrigação, que é a mesma situação. Eu não tenho mais como entregar aquele cavalo, ele faleceu, então automaticamente se extingue o vínculo obrigacional, encerra-se por ali e não dá margem de possibilidade para que o credor venha me cobrar uma substituição, por exemplo, um outro bem ou uma outra situação, porque o objeto da obrigação, o contrato que nós avançamos, unicamente versava-se sobre a compra e venda daquele respectivo cavalo, tá? Outro aspecto ainda para finalizar esta modalidade obrigacional, gente. Para vocês não confundirem o conceito de obrigação e suas características facultativa de uma outra modalidade de pagamento que nós vamos ver mais adiante em nossa disciplina, que se chama a dação em pagamento. É quando eu dou algo em troca do que eu não consigo também cumprir, mas tem uma diferença. Elas são parcialmente semelhantes. Observem nesses quadrinhos. No caso da nossa obrigação aqui, na obrigação com faculdade de substituição ou também obrigação facultativa, como vimos, ocorre o pagamento direto. O que é esse pagamento direto, gente? Direto ele se caracteriza nesse termo pelo fato que ele já está previsto contratualmente. Ou seja, eu já trouxe aquele caso do veículo. O objeto da prestação é compra e venda de um veículo, mas eu tenho como uma possibilidade, está prevista no contrato, de substituir este veículo por quantia em dinheiro do mesmo referente ao valor de mercado do veículo. O que eu quero dizer? Já está previsto contratualmente. Isso simboliza uma forma de pagamento direto, porque já há o conhecimento de ambas as partes das possibilidades, ou seja, das regras do jogo, ok? No caso da dação em pagamento, ela vai se diferenciar no seguinte sentido, observem. Na dação em pagamento, há uma espécie de pagamento indireto. Veja-se, gente. O que eu coloco aqui? Que não estava previsto em contrato essa possibilidade. Essas situações ocorrem quando, por exemplo, no mesmo caso, eu fiz um contrato de compra e venda de veículo com o credor, só que eu não estipulei nada em contrato que poderia ter uma possibilidade substitutiva. Não existe. Então, ou seja, é somente o veículo, compra e venda de um veículo. Digamos que eu não consiga honrar com os pagamentos do veículo. Ele já me entregou e eu estou pagando as prestações, mas eu não consigo honrar. E aí, eu, porventura, para que ele não venha me executar e cobrar judicialmente de mim, eu, por iniciativa própria, como devedor, posso me dirigir ao credor e ofertar-lhe uma outra hipótese para que eu possa quitar e não ficar devendo a ele. Mas, ou seja, essa hipótese não está prevista contratualmente. Então, isso vai simbolizar, no caso de ele aceitar, um pagamento indireto, porque não está previsto contratualmente. É algo novo que entra na relação obrigacional. Não estava constante nas regras do jogo. Então, veja-se, gente, que na obrigação facultativa, o pagamento é direto, no caso da obrigação acessória, porque ela está prevista contratualmente. Agora, no caso da dação em pagamento, ela se diferencia porque ela simboliza um pagamento indireto, caso eu queira propor outra condição ao credor, mas que esta condição não está prevista contratualmente. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação a essa facultativa? Tranquilo? Ok? Tá bem. Seguindo então, tá? Seguindo o mesmo sistema. Veremos agora, na sequência, as obrigações divisíveis e obrigações indivisíveis, tá? Estas obrigações, gente, elas estão previstas no nosso Código Civil nos artigos 252 ao 263, tá? Eu vou trazer esses enunciados aqui no decorrer da nossa demonstração, como vocês vão ver, para que nós possamos também interpretá-los e compreendermos um pouquinho mais sobre a especificidade dessa modalidade obrigacional. Primeiramente, eu trago aqui 3 características essenciais dessa obrigação, gente. Observem. Primeira delas, é aplicável propriamente ao objeto da prestação. Significa também dizer que ela o foco desta modalidade obrigacional, sendo ela divisível ou indivisível, é justamente o objeto prestacional. O que importa nesse momento é o cumprimento do objeto.
mas que ele vai se dar sobre várias formas, como veremos. Segundo ponto, a doutrina situa, ou seja, ela entende que a divisibilidade como regra e a indivisibilidade como exceção. O que ela quer dizer com isso, gente? Que na concepção majoritária, doutrinária, ou seja, o conjunto das doutrinas, ela entende que a regra geral, no que tange essa modalidade obrigacional, todos os objetos prestacionais são divisíveis. Ou seja, todos são passíveis de divisibilidade, que possa ser dividido. Por exemplo, pagamento em sacas de arroz. Eu posso dividir sobre vários credores essa saca de arroz. Eu dou tantas sacas para esse, tantas para esse, tantas para esse. Perfeito. É um objeto divisível. Agora, por exemplo, no caso de uma indivisibilidade, de um bem, de um objeto que não seja possível eu fracioná-lo, o próprio veículo, até eu posso cortar o veículo, né, em fatias, mas ele não tem mais utilidade alguma como um bem, né? Então, na verdade, não tem sentido algum. O que eu quero dizer? Que ele é um objeto único também. Então, nesse caso, ele é um objeto indivisível. Ele vai fazer parte de uma obrigação indivisível. Então, a regra da doutrina, gente, ela quer dizer que, na regra, presume-se que os objetos sejam divisíveis, que eu possa dividir entre mais credores, no caso de haver mais credores nesta obrigação. Então, é uma situação que eu possa fazer isso. A exceção é se ele não for divisível. E aí as regras vão ter que entrar em cena para poder justamente resolver potenciais conflitos que venham a surgir. Terceira característica, pluralidade de sujeitos. Só será uma obrigação divisível ou indivisível, gente, se tivermos obrigatoriamente pluralidade de sujeitos. Ou seja, mais de um credor, ou mais de um devedor, ou mais de um objeto prestacional, mais um bem. Então, significa dizer que são objetos plurais, múltiplos. Tá? Veja-se que a característica aqui já é diferente daquelas obrigações que nós vimos no início. Por exemplo, a obrigação simples, né? Que é justamente ela traz uma singularidade de sujeitos, né? Ou seja, um credor, um objeto, um devedor. Aqui nós já temos um oposto, né? Que nós já temos uma pluralidade, vários de cada um deles, ok? Pois bem, primeiramente passaremos a analisar as obrigações divisíveis. E, por sua vez, eu trago alguns conceitos. Vejamos o primeiro deles. São aquelas, ou seja, é aquela modalidade em que o devedor poderá cumprir a obrigação por partes. Significa dizer que o objeto desta obrigação, gente, ele possibilita ser dividido, ele possibilita ser fracionado. Então, temos lá 3 credores e o devedor, que significa dizer que o objeto, por exemplo, como nós falamos, sejam sacas de arroz, sacas de feijão, eu posso justamente, em parcelas iguais, entregar 1/3 para cada um deles, para cumprir a obrigação. Aí eu cumprirei a obrigação. Significa dizer que é um objeto divisível, que é uma prestação divisível. Logo, temos uma obrigação, obviamente, divisível. Conceitualmente, 2 falando aqui. As obrigações divisíveis são aquelas que admitem o cumprimento fracionado ou parcelado, como queiram chamar, ou também aqui parcial da prestação. Conceito do Stolz ali, gente, do Pamplona. Veja-se, que ela quer dizer que toda obrigação que for caracterizada divisível, ela tem que ter na sua essência o seu objeto também, que ele possibilite tal divisão, que ele possibilite tal fracionamento. E o artigo 257 do Código, gente, ela traz a explicação dessa modalidade obrigacional. Observe, havendo mais de um devedor, veja aqui a pluralidade, né? Ou mais de um credor em obrigação divisível, quando ele fala em obrigação divisível, já presume-se que o bem pode ser fracionado, né? Repartido. Esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas. Veja-se que elas têm que ser de caráter iguais entre todos os credores, se todos têm a mesma participação na obrigação. Quantos os credores ou devedores. Significa dizer, então, que esse objeto, gente, ele tem que ser necessariamente passivo de fracionamento, que eu possa, justamente como devedor, destinar a quantia certa para cada um dos respectivos credores. Tá? A gente ainda vai voltar nessa modalidade. Tá? Até aqui, tudo bem, pessoal? Ok? Item B, obrigações indivisíveis. Tá? Aqui nós teremos... Oi, quem perguntou aí, gente? Eu? Sim, pode falar. Oi, pode falar. Eu tô
Não estou te ouvindo, Igor. Está falhando. Pode falar de novo. Pode repetir. É saber que Não está saindo o seu estou com áudio, Igor. dúvida Está falhando. Desculpa, não consegui. Pode repetir. indivisíveis, professor. Letra B, indivisíveis? Estou com Sim. dúvida nessa aqui, ó. É isso mesmo. Essa eu vou iniciar agora. Nós vamos iniciar agora. Tá. Eu vou explicar ela e depois, se persistir a dúvida, tu chama novamente, eu pergunto novamente, tá? Ok. Ok, vamos lá então. Perfeito. Bom, então letra B, gente, obrigações indivisíveis, tá? Veja bem. Vamos lá. Alguns conceitos preliminares dela, vamos entender. Conceito 1. Obrigações indivisíveis são aquelas em que o devedor não pode executar a obrigação por partes. Significa dizer que aqui nós nos deparamos com um objeto que ele não possibilita a divisão. Vamos pegar o exemplo de novo do veículo. Eu não vou conseguir, por exemplo, serrar o veículo em 3 partes se eu tenho 3 credores. É uma coisa surreal, né? É uma coisa que, na verdade, não vai ter utilidade alguma entregar um monte de lataria para os credores. Então, ninguém vai querer isso, né? Então, aí já nos deparamos com a situação do veículo, que ele é um bem indivisível. Mas como que nós vamos administrar, então, esse bem para mim poder honrar com esses pluralidade de credores existentes, né? Já vamos chegar lá. Conceito 2, gente. As obrigações, esse é um conceito do Stolz e do Pamplona. Obrigações indivisíveis, por sua vez, só podem ser cumpridas por inteiro. Óbvio, então, se eu tenho um veículo que é um objeto que não me possibilita a sua divisão, eu só posso cumprir ela na integralidade. Já vamos ver também. Conceito 3. Indivisível é a obrigação cujo objeto não comporta separação em partes, como nós vimos, sob pena de perda da qualidade em relação ao todo, ou porque, comportando a sua divisão, foi excluída em lei ou por ato negocial. Aqui um conceito do Paulo Nader. Aqui da mesma forma, na primeira parte aqui ele diz que o objeto, por ser indivisível na sua característica, não posso dividi-lo, separá-lo, né? Então ele se torna indivisível na sua integridade. Só que ele quer dizer que se eu dividir o objeto, separá-lo, pode incidir o quê? Na perda da qualidade desse bem, ou até mesmo no caso do veículo, na perda da sua funcionalidade, que ele não vai mais ter função se ele for fracionado, se ele for dividido em partes, né? Pois bem, gente, o artigo 258, para nós entendermos melhor, do Código Civil, ele vai dizer o seguinte, que a obrigação ela é considerada, então, indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa, ou um bem, né? Ou um fato não suscetíveis de divisão, que eles não admitem divisão, não tem como, né? Por sua natureza, veja um dos motivos, né? No caso do veículo, por sua natureza, eu não tenho como fracioná-lo, né? Ou por motivo de ordem econômica, da mesma forma, se eu fracionar o veículo, ele vai perder o seu valor de mercado, vai perder inclusive a sua utilidade, né? Não vai ter mais como perde toda a sua essência, né? Tanto econômica quanto utilitária. Ou dada a razão determinante do negócio jurídico, ou se porventura tem uma lei expressa que vede tal fracionamento. Já vamos ver na sequência também, tá? Avançando então, gente, essa aqui foi só a parte conceitual. Vamos entender isso em termos práticos. Vamos avançar aqui. Aqui nós temos as espécies de obrigações indivisíveis. Quais são as características delas que são reconhecidas pela doutrina, pessoal? Veja-se bem. Ela pode ser indivisível por natureza, que é o que nós vimos antes, ou seja, quando o objeto da prestação não se presta ao fracionamento, ou seja, que ele não permite você fracionar, sem perder o valor e a homogeneidade, ou seja, a característica da natureza deste bem. Como um cavalo, por exemplo. Então, o cavalo, eu não tenho como fracionar o cavalo, cortá-lo em partes. Ele vai virar carne moída, né, se eu fizer isso. Ou seja, não tem mais funcionalidade, ele perde a natureza do bem, do animal. Se ele é um animal utilizado para corridas equestres, ele não vai mais ter funcionalidade. Então, obviamente, ele é um objeto indivisível. Ele se constitui de um objeto de uma obrigação indivisível. Eu coloco aqui também ou um televisor ou um computador. Se eu fracionar esses bens, se eu quebrá-los em partes, também não tem mais utilidade alguma. Então, o que quer dizer nessa categoria, gente? Pela natureza, pela característica, pela essência desses bens, de determinados bens, não há como eu fracioná-los ou dividi-los em partes iguais para que eu possa cumprir perante os credores. Então, isso não me possibilita, porque isso vai perder o quê? A essência, o valor, a função desse objeto ou bem, tá? Segunda característica,
Indivisibilidade subjetiva. O que é isso, gente? Veja, que decorre de acordo entre os declarantes. Aqui nós temos a força de um pacto entre eles. Veja, o objeto da prestação é divisível por natureza, porém, para atender à conveniência própria, as partes consideram indivisível a obrigação. Aqui elas podem, por mais que o objeto ele possa, em alguma circunstância, ser divisível, por força de cláusula contratual, por acordo das partes. Aí veja-se, por força do que? Da visão maior, que é a suprema, a manifestação de vontade das partes, que é o que mais vale nesse caso, elas acordarem que não vai ser divisível tal objeto, por mais que ele possa ser, então o que vale é a lei fixada entre eles. Então, se eles concordarem que não pode ser divisível, não poderá ser divisível, portanto, será indivisível. Tá? Terceira hipótese, indivisibilidade por força de lei, que já tem uma lei expressa que proíba esse tipo. Vejamos, em que o objeto da prestação, se for decomposto em partes, cada qual conserva as qualidades do todo, mas o objetivo de preservar interesse de ordem social induz o legislador a considerar indivisível a obrigação. Por exemplo, se a gente pega uma propriedade, de início, existem modalidades de propriedades, que a gente vou até citar mais adiante, que ela diz que, por mais que eu fracione aquela propriedade, ela existe como propriedade ainda, ela não perdeu a sua função. Mas, por lei, ela vai dizer o quê? Que existe uma escritura pública que traça toda a margem métrica dessa propriedade e ela não pode ser dividida e entregue separadamente. Caso exceção, eu teria que fazer um processo de quê? De recalcular toda aquela área e individualizar por matrículas. Então, é uma outra situação, mas significa dizer que, de imediato, eu não posso, por exemplo, fracionar aquele território sem eu seguir alguns procedimentos legais, sem eu seguir alguns parâmetros legais. Então, quer dizer o quê? Que, por força de lei, de imediato, eu não posso pactuar uma obrigação aqui com os credores, olha, eu vou te dar essa porção de terra, essa de terra, essa de terra. A propriedade, ela continua a mesma. Mas para que eu possa fazer isso, eu teria que passar por alguns elementos jurídicos antes. Então, por força de lei, ela me bloqueia nesse momento, pelo menos inicial, nesse caso hipotético. Tá? Outro ponto, gente. Ainda sobre a indivisibilidade da obrigação. Então, nós temos aqui 3 características que nós vimos acima, aqui de um modo mais sucinto, mais resumido. Naturalmente ou materialmente falando, então, natural ou material, quando decorre da própria natureza da prestação. Então, aqui eu coloco mais um exemplo. A entrega de um touro reprodutor, por exemplo. Então, a natureza dele... Aqui já deu uma notificação, já retomamos. A natureza deles, pessoal, quer dizer o quê? Que o animal, para a sua característica, para que ele permaneça sendo um touro reprodutor, na sua natureza, na sua essência, ele não pode ser desmembrado, ser fracionado, senão ele vai virar carne do churrasco. Então, já é outra função. Tá? Segundo ponto, via legal ou jurídica. Quando decorre de norma legal, que aí tem uma previsão legal que já está trazendo isso no seu enunciado, expressa, e vai dizer aqui um exemplo. A pequena propriedade agrícola, que nós citamos antes, módulo rural, por exemplo, que é indivisível por força de lei, assim como as servidões prediais, também outra modalidade, que está nos termos do artigo 1386 do nosso Código Civil. Aqui, mais a título de curiosidade, eu coloquei esse enunciado para que vocês façam depois uma busca só para entender, que ele vai dizer que é uma modalidade de imobiliária que não pode ser dividida em partes, porque ela está prevista em lei. Então, eu não tenho como eu burlar a lei, eu ter acima da lei. Mesmo a manifestação das partes estarem de acordo, elas não podem ir contra a hierarquia das leis. Então, elas têm que respeitar. Não pode ser um objeto ilícito nesse caso, tá? Um pacto ilícito, né? Terceira via, convencional, que é justamente por convenções, por espontânea vontade, né? Quando decorre da vontade das próprias partes, que estipulam a indivisibilidade no próprio título da obrigação. Em geral, que é um contrato que eu coloco ali que vai ocorrer isso, que vai simbolizar essa obrigação, né, esse pacto. Que elas podem simplesmente colocar em contrato que não é divisível tal objeto. E aí pode, vale justamente a convenção entre as partes, destarte. Lembrando que desde que não infrinja os preceitos legais vigentes, ok? Avançando, gente, característica ainda desta obrigação, tá? O 259 vai dizer o seguinte, para nós iniciar, acho que vamos fazer um login, pessoal, senão vai acabar caindo, tá? Vou mandar novamente o link lá no portal. Interrompe aí, Kleber.
No artigo 259, então, do nosso código, gente, vai falar o seguinte: se, havendo dois ou mais devedores, e a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. Observe, então, aqui ele fala que, então, havendo a pluralidade de devedores, termos mais de um devedor na relação obrigacional, quer dizer o quê? E a prestação for um objeto, for um veículo, que tem que ser entregue por esses devedores, por esse grupo de devedores. Ele quer dizer o quê? Que cada um deles se obrigará pela totalidade da dívida. Observe, então, que não podemos aqui confundir com solidariedade, que obrigações solidárias nós veremos na nossa próxima aula, possivelmente. Mas aqui que ele quer dizer o quê? Que todos respondem pela integralidade daquele bem, tá? Parágrafo único vai dizer o seguinte, que o devedor que paga a dívida, digamos que ainda aqui temos a pluralidade deles, temos 3 devedores, e digamos um deles, né, paga a dívida, então honra com a dívida, subroga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados. Pegaremos um exemplo. Digamos que nós temos um único credor e aqui nós temos 3 devedores. Então, digamos que desses 3, o devedor A toma a frente e vai lá e quita a obrigação total com o credor. Automaticamente ele vai extinguir a obrigação com o credor. Mas, em contrapartida, o que esse parágrafo único vai dizer? Que ele, por ele fato dele ter quitado a totalidade daquela prestação em nome dos demais, ele se subroga, ou seja, ele passa a ocupar o lugar de credor e perante os outros 2 devedores. Então, a partir daquele momento, os 2 devedores remanescentes que não efetuaram o pagamento passarão a ser devedores do antigo devedor, que é novo credor, o A, porque ele já quitou aquela obrigação. Então, ele se subroga no direito de créditos perante os devedores remanescentes. Tá? Vamos ver isso aqui em termos mais explicativos, gente. Vejamos aqui abaixo. Eu coloco alguma característica. Note-se, todavia, que o dever imposto a cada devedor de pagar toda a dívida não significa que exista solidariedade entre eles. Veja que eu falei isso antes. Uma vez que, no caso, é o objeto da própria obrigação que determina o cumprimento integral do débito. Veja só isso, gente. Então, ou seja, mesmo assim, se um deles pagar, como nós vimos, os demais, então, ainda eles estão obrigados a pagar a dívida, por mais que ela foi quitada. Significa aqui dizer que eles passam a ser devedores daquele devedor que quitou a dívida perante o credor, certo? Algum exemplo aqui, gente, veja. Obviamente, se A, B e C, então aqui nós temos 3 devedores, A, B e C, obrigam-se a entregar um cavalo, qualquer um deles, demandado, deverá entregar todo o animal, que é aquela questão, que é um bem indivisível. Então, eles não vão poder entregar cada um pedaço do cavalo. Então, é uma entrega única, né? Veja bem. E isso não ocorre necessariamente por força de um vínculo de solidariedade passiva. Então, aqui não há uma solidariedade. Eles devem integralmente o objeto. Mas sim, pelo fato simples de que não se poderá cortar o cavalo em 3, como eu falei, para dar apenas 1/3 do animal ao credor. Então, significa dizer que todos eles, em conjunto, deverão unir suas forças e proceder à entrega do cavalo ao respectivo credor. Eles são devedores na totalidade do animal até então, até que se cumpra e se extingua a obrigação. Tá? Outra questão, gente. Na forma do parágrafo único que nós vimos aqui em cima, veja isso aqui, do 259, o devedor que paga integralmente, aquele caso ali, a dívida subroga-se, então substitui-se nos direitos do credor em relação aos demais devedores que não pagaram. Então, na verdade, ele tem o direito de restituição da parte que não cabia a ele. Então, porque todos são, a gente sabe que todos devem a totalidade do bem, mas cada um tem a sua cota parte de cumprimento. Então, se o cavalo é 3, custa R$1.000, 333, alguma coisa, cabe a cada um deles. Então, para poder quitar a sua parte. Então, essas duas partes, no caso aqui do parágrafo único, deverão ser pagas, né, ressarcidas ao devedor A, que fez a quitação total perante o credor. Ok? Seguindo aqui, pessoal. Aí nos deparamos já com o 260, o 260 do Código Civil, que vai dizer o seguinte na sua integralidade. Veja, se a pluralidade for de credores, aqui a situação é inversa. Então, aqui nós temos mais de um credor, diferente da situação anterior, que nós tínhamos devedores. Né? Observem. Poderá cada um destes exigir a dívida inteira, mas o devedor ou devedores se desobrigarão pagando, atenção,
a todos conjuntamente. Então, digamos que os devedores paguem a todos em conjunto, com as suas devidas proporções, quita-se a obrigação, isso seria o natural, né? Ou a hipótese, a um deles, a um dos credores, dando a este caução de ratificação dos outros credores. O que quer dizer isso, gente? Vamos só descer aqui, já voltamos acima. O que é esse caução de ratificação? Observem. O que é o caução? Trata-se de um documento pelo qual os outros credores autorizam expressamente, né, que o pagamento seja feito para um determinado credor. Então, nesse caso, o que acontece? Que, digamos, temos 3 credores e 2 deles, por exemplo, dizem, não, como o bem é indivisível, é um veículo, você entrega ele para o credor B. Então, A e C acordam. Vamos assinar aqui expressamente, formular um caução de ratificação, que é o nome deste documento, autorizando que a entrega seja feita àquele credor específico. Aí tudo bem. Então, aí os demais cedem essa situação. Veja-se, quando um dos credores recebe a prestação por inteiro, nesse caso, aos demais se assegura o direito de exigir em dinheiro a parte que cada um tiver direito. Então, significa dizer, porque o bem é indivisível, é um veículo, por mais que autorizaram que o bem fosse entregue para o B, então, significa dizer que o B ele vai ter que pagar a quota parte do outro em dinheiro, correspondente proporcionalmente ao valor de mercado aos outros dois. Significa dizer que, teoricamente, todos ficarão em termos igualitários. Um ficará com o bem, porque foi o consentimento dos outros dois, mas, em contrapartida, os outros dois terão um valor proporcional, justamente correspondente. Então, significa que dividiu-se em 3 partes em termos numéricos, valorativos, o bem, tá? Porque ele não pode ser fracionado fisicamente, como a gente falou, né? Observem aqui, gente. Por outro lado, se um dos credores remitir a dívida, o que é remitir a dívida? Vem de remissão, de perdão. Se um deles, por exemplo, diga assim, eu perdoo a dívida do devedor e não quero receber a parte do veículo, a minha parte. Então, eu quero sair da obrigação, eu dou a quitação para ele, sem receber, remitir. Veja, a obrigação, ela não ficará extinta para com os outros, mas esses só poderão exigir-se ser descontada a cota do credor remitente. Ou seja, por mais que sobrou 2 credores e um deles que deu um perdão da dívida não quer receber, não significa que os outros 2 poderão pegar a parte dele para eles, obter vantagem. Negativo. A obrigação ela vai ter 3 credores. R$50 para esse, 50 para aquele, 50 para aquele. Se o credor C ele sai da obrigação e diz, olha, eu não quero receber os 50. Então, a obrigação restante vai ser de R$100. Então, os devedores terão que pagar 50 para A e B. E o C, por opção própria, ele remitiu a dívida. Ele deu um perdão ao devedor, ok? 261, gente, artigo 261 do Código. Ele vai dizer o seguinte, se um só dos credores receber a prestação por inteiro, a cada um dos outros assistirá o direito de exigir dele, daquele que recebeu, em dinheiro, a parte que lhe caiba no total. Aqui é uma situação em que, por exemplo, pagamentos ou só esteja disponível um dos credores, ou os demais não sejam encontrados, ou diversas situações fáticas que possam acontecer. Digamos que apenas desses 3 credores, apenas um deles faça o recebimento do objeto por inteiro. Como a gente sabe, é um objeto indivisível. Então, ele não pode ser cortado porque ele perde a sua finalidade. O veículo, por exemplo. Então, significa o quê? Ele recebe a prestação por inteiro, mas, em contrapartida, aos outros demais credores que não participaram desse recebimento, cabe o quê? A parte deles em espécie, em dinheiro. Então, aqui já está dando direcionamento, que tem que ser unicamente em dinheiro. Ele não pode pagar com outros bens que sejam valores similares de mercado. Não. Terá que ser a parte deles correspondente em dinheiro. Então, digamos que o valor de FIP do veículo é R$30 mil. Né? Temos 3 credores. Então, o credor que recebeu este bem, ele terá que pagar os outros 20 mil, 10 mil para o A, 10 mil para o B, para desobrigar-se totalmente. Então, para que ele não se torne um devedor dos outros credores. Né? Então, porque ele era credor, mas se ele não pagar a parte dos outros credores, ele se torna devedor dos outros credores. Como que a questão explicativa aqui, pessoal? Essa regra se justifica pelo fato de que a coligação, a junção desses credores, né, no mesmo polo, decorreu da própria impossibilidade de fracionamento da prestação, o caso do veículo. Não tem como cortá-lo em 3 partes iguais, né?
E se assim foi, os outros deverão se contentar com as suas parcelas em dinheiro, caso hajam permanecidos inertes. Aqui um detalhe importante, gente, já vou tocar ali. Sem exigir do devedor o cumprimento de sua obrigação. O que eu estou dizendo aqui, gente? Que na eventualidade de recebimento da obrigação, apenas um deles se prontificou ir lá em receber aquele veículo e os outros dois permaneceram inertes, aqui que vem a característica de inertes, parados, stand-by, tipo, eu não me manifestei. Se o fulano foi lá receber, vamos aguardar aqui, mas eu não me manifestei. Ou seja, o ideal seria, obviamente, que todos eles fossem lá receber o bem. Aí a questão do acordo entre eles é uma outra situação. Mas digamos que dois deles foram inertes. Não quer dizer que foram omissos, mas que não foram lá receber o bem. E um deles foi. Então, este que recebeu o bem, gente, o que acontece? Ele vai ter o direito também, em contrapartida, de ficar com a posse e a propriedade deste bem. Então, porque ele foi lá e tomou a iniciativa em receber o bem, os demais não foram, permaneceram-se inertes. Só que a lei vai dizer o seguinte, por critério de justiça, pelo fato dele ter ido lá e recebido o bem, automaticamente significa o quê, gente? Significa que ele pode ficar com o bem, mas em contrapartida, ele vai ter que indenizar os demais credores na quantia em espécie, dinheiro, correspondente ao valor da cota parte deles com relação àquele veículo. Então, é justamente aí que tem essa ideia, que aqui já não vai criar um atrito quem fica com o bem. Então, aqui a situação já é definida porque foi quem foi lá e recebeu. Então, a justiça entende que, a legislação entende, né, que por questão de justiça, fica-se o bem com ele, tá? Aí tem outra situação. Aquele que demandou o sujeito passivo, ou seja, que acionou o devedor, terá, pois, o direito de ficar com a coisa devida, que é essa situação. É a solução mais razoável na falta de outra melhor. Aqui na situação, por exemplo, em que o devedor ele está inadimplente, não pagou os credores no prazo avançado, ou seja, e o primeiro devedor que manifestar a demanda de cobrança perante o devedor, ele já se subroga no direito depois de ficar com a coisa. Claro que ele fica com a coisa, mas naquela mesma condição anterior. Ele vai ter que indenizar os outros dois credores no valor da sua cota parte correspondente. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Perfeito? Vamos avançando aqui, então. Aqui nós temos o artigo 262, tá? Essa parte é um pouco extensa das divisíveis e indivisíveis, como podemos ver, né? O 262 vai dizer o seguinte, gente. Se um dos credores, então vamos supor que ainda temos 3 credores na mesma situação, remitir a dívida, então conceder um perdão à dívida, né? Um deles não quer receber. A obrigação não ficará extinta para com os outros, permanece a obrigação perante os que não desistiram. Mas estes só poderão exigir descontada a cota parte, né? Então a cota do credor remitente. Significa dizer o que nós falamos anteriormente. Temos 3 credores, um deles diz assim, olha, eu não quero mais receber esse valor do devedor, eu dou um perdão a ele, a dívida. Então, 2 credores ainda permanecem. Não, nós queremos receber. Não significa dizer que o devedor terá que pagar a integralidade anterior, porque, na verdade, agora restam 2 devedores. Ele recebeu um perdão parcial. Logo, ele terá obrigatoriamente que pagar apenas o valor correspondente da cota de cada um dos credores que permaneceram, ou seja, os remanescentes. Tá? Então, esses credores não têm direito à parte do outro colega que saiu fora. Ele saiu, mas ele leva com ele a quitação da sua parte da obrigação. Tá? E aí aqui vai dizer o parágrafo único, gente. Veja. O mesmo critério se observará no caso de transação, novação, compensação ou confusão. Estas são outras modalidades de pagamento da obrigação que nós vamos ver no decorrer de nossas aulas, tá? A gente está previsto em nosso cronograma, então eu não vou tocar aqui para não confundi-los, tá? Mas até porque a questão não está programado ainda, tá? Então eu só trouxe o enunciado do parágrafo único para não extingui-lo do parágrafo aqui. Seguindo, gente, a questão explicativa do caput aqui. Trata-se de formas... essa forma aqui. Trata-se de formas especiais de pagamento, que eu coloquei a vocês, que serão estudadas em momento oportuno, momento próprio. Ocorrendo qualquer delas, se partir de apenas um dos credores, a obrigação persistirá quanto aos demais, é o que nós falamos, descontada a cota parte do referido credor, daquele que concedeu o perdão da dívida, na sua cota parte. Tá? Exemplo, aqui para nós ilustrarmos ainda melhor. Temos, então, 3 credores, A, B e C. Veja que eu pintei eles de amarelinho, né? E o devedor de verde. Eles, A, B e C são credores de D. Temos apenas um devedor
e 3 credores. A obrigação, a prestação, ela é indivisível, a entrega de um cavalo. Perfeito. Se o credor A perdoar a dívida, então ele diz, eu não quero receber o cavalo, eu não quero mais a minha parte do cavalo, estou fora. Perfeito. Restam B e C. D continuará obrigado a entregar o animal a B e C, porque ainda permanecem, não concederam o perdão da dívida, embora tenha o direito de exigir que se desconte em dinheiro o valor da avaliação do cavalo, a cota do credor que o perdoou. No caso, o valor correspondente a 1/3 do valor do animal. Ou seja, significa dizer o quê? Que não cabe ao devedor também, por um deles sair, eu cortar a parte do bem, porque é um bem indivisível. Eu não posso cortar uma perna do cavalo, não tem sentido algum. Então, ou seja, o valor que eu vou ter que indenizá-los, né, é referente à cota, o cavalo vale 30 mil reais, temos 3 credores, 10 mil reais eu já ganhei perdão da dívida, então eu só devo 20. Então, que é o valor justamente inerente ao restante para os demais credores que permaneceram no vínculo obrigacional. Tá? Vamos avançando aqui, pessoal. 263, tá? Aqui é o 263. O 263 é o último artigo dessa modalidade obrigacional. 263 tem 2 parágrafos, gente. Vamos no caput. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. Lembrando, gente, a formulazinha lá das primeiras aulas. Perdas e danos com culpa do devedor. Perfeito? Veja-se bem, então, o parágrafo 1º. C. Para efeito do dispositivo neste artigo, houver culpa de todos os devedores. Então, digamos que temos pluralidade de devedores, mais de um. Então, todos eles incidiram na culpa, seja para a perda daquele bem, seja para a deterioração, todos eles contribuíram com a sua cota parte por isso, produziram efeito para que isso acontecesse. Responderão todos por partes iguais. Significa que todos têm a sua cota parte naquele bem. Digamos que naquele veículo estavam os 3 transitando, eles tinham que entregar o veículo, furaram o sinal vermelho, que nós vimos em situações anteriores, por imprudência, desrespeitaram e deu um acidente que deu perda total do veículo. Significa dizer que os 3 incidiram de alguma forma ou outra com aquela situação em perder o bem. Eles tinham o dever de resguardar a integralidade daquele bem para que se procedesse a entrega ao credor. Então, aqui observe-se, gente. Outra questão. Se for só culpa de um deles, então, digamos que temos 3 devedores e apenas um estava levando aquele veículo e furou o sinal, mesma situação, por imprudência, né? Ele ocasionou a perda total do veículo. Ficarão exonerados os outros 2, respondendo só o primeiro, que ocasionou o dano, pelas perdas e danos. Então, aqui, tanto o parágrafo 1º quanto o parágrafo 2º, gente, ele traz a situação fática que possa ocorrer da imprudência, negligência ou imperícia que possa incidir na conduta do devedor no que tange ao seu cumprimento perante o credor. Aqui nós estamos falando, no parágrafo 1º, da totalidade da imprudência de ambos. Então, quando todos contribuem para a perda do bem, então todos responderão por perdas e danos, comprovados que teve a participação dos 3. Perfeito? Agora, na hipótese do parágrafo 2º, aqui ele já atribui uma parcialidade no que tange a atribuição de perdas e danos. Aqui, para a ocasião em que tenhamos, por exemplo, pode ser 3 devedores, mas apenas um deles contribui para a perda total daquele bem. Logo, o item perdas e danos recai unicamente sobre essa pessoa que produziu esse dano, né, para perder a totalidade, a integralidade do bem. Aos outros 2, que não tiveram a sua participação, eles são isentos do pagamento de perdas e danos, porque não comprovou-se a culpa dele, não tiveram intenção de produzir o efeito da perda total do bem. Tá? Na parte explicativa, gente, imaginada uma obrigação indivisível, com pluralidade de devedores, se o animal, no caso aqui a entrega de um animal, perecer ou vir a falecer, né, por culpa de todos eles, digamos que deixaram o cavalo lá sem água, sem alimento por dias, ou até um mês, quando era o período, logo teria o período de entrega. Eles agiram de má conduta, né? Então eles produziram o efeito para que o animal falecesse. Responderão por partes iguais por perdas e danos que serão devidas ao credor, a totalidade. Aqui é o parágrafo 1º, tá? Agora o 2º. Se, todavia, a culpa for apenas um deles, digamos que apenas um deles saiu com o cavalo e sofreu um acidente, o animal morreu, mas ele ocasionou aquilo, ele se atravessou na frente de um trem para produzir aquele efeito e saiu fora e deixou o animal. Você foi o animal. E aí o que acontece? Somente ele, então, somente este, será civilmente responsabilizado. As perdas e danos, neste caso, correspondem à indenização
devida pelo prejuízo causado ao credor em virtude da morte do animal. Então, aquele devedor que produziu esse fato, que se inseriu-se na parcela de culpa, ele terá unicamente sozinho, porque foi somente ele, que pagar e indenizar ao credor. Aqui eu boto por fim, gente. Vale lembrar que, pelo valor da prestação em si, todos responderão proporcionalmente. Então, por mais que nós temos um bem indivisível, que é um cavalo ou um veículo, por exemplo, significa dizer que todos eles respondem pela parcela proporcional do bem, valendo 30 mil reais, 10 mil para cada um, por exemplo. Então, significa que cada um tem a sua cota parte de responsabilidade perante aquele determinado bem. Tá? Bom, pessoal, aqui nós encerramos a nossa parte de hoje. Eu vou interromper aqui o vídeo, a tela, vou dar voz a vocês aí. Restou alguma dúvida, pessoal, com relação a todos esse conjunto de obrigações que nós temos hoje aí? Aí vocês se pronunciem. Ou fale-se ou cale-se para sempre, né? Tudo tranquilo, gente? Bem nítido? Foi bastante assimilável? Ótimo, que bom. Então tá, pessoal. Na semana que vem, então, o Kleber vai passar para vocês depois as instruções que foram repassadas tanto para nós ontem quanto para eles na pessoa de líderes das turmas. Ele vai passar para vocês quais são os procedimentos que vão ser adotados aí a partir da semana que vem. Possivelmente vamos ter uma mudança do aplicativo. Vamos experimentar, que sugeriram que nós utilizemos como padrão o Team Link, que diz que é mais seguro, mas como até nós conversamos, não sei se vai acontecer erros. Ontem tivemos erros em algumas transmissões. Se acontecer, a gente vai ver o que pode fazer, mas, enfim, vamos tentar adotar a partir da semana que vem. Eu peço que vocês já vão baixando, que vão utilizar com os outros professores também, isso a partir da segunda que vem. Tá? Então, hoje ainda permanecem as aulas no Zoom, tá? E eventuais dúvidas que vão tendo aí durante a semana, por favor, chame aí que a gente vai trocando ideias, tá? Também vai ter uma questão de atividades, pessoal, que foi nos repassada, para que nós possamos suprir a nota da N1 e para que vocês não tenham prejuízos também, assim como nós também, né, como professores avaliadores. Em face do tempo que nós estamos nos alastrando do isolamento, nós não temos, já passou o tempo, vai passar o tempo da N1. Né? Então, a N1 que nós temos o peso 10, né? 3 na parcial e 7 não seria uma prova. O que a faculdade ela nos sugeriu, a coordenação e direção da faculdade? Que nós façamos com vocês a partir da semana que vem. Nós vamos ter aí, eu acho que 3 ou 4 semanas, enfim, de aula, que cada semana, que após nós encerrarmos a aula, nós passe a vocês uma atividade. Tá? E cada uma dessas atividades que vão se somar o peso 7. Tá? E esse peso 7 seria correspondente à prova presencial que nós faríamos. Né? Então, ou seja, vai ter um prazo que vai ser 4 de maio, isso vai ser repassado a vocês, para que vocês façam a entrega da totalidade dessas atividades. Se forem 3 ou 4, vão somar 7, no dia 4 de maio entrega todas juntas. Mas, obviamente, que a sugestão é que vocês façam já na semana corrente, senão vocês vão ficar com um caminhão de atividades de todas as matérias. Imagina, você ficar com 4 atividades de civil, 4 de penal, 4 de cada matéria. Vocês vão enlouquecer, não vão dar conta. Então, a ideia é que cada semana que for caindo a atividade, que não é algo tão robusto também, vai ser uma questão, uma coisa mais pontual sobre o abordado na semana, tá? Para que vocês já vão fazendo, desenvolvendo e juntando isso, para que até o dia 4 de maio que vocês façam a entrega. A entrega, pessoal, vai ser via portal, tá? Nosso portal mentor lá da faculdade. Então, já está funcionando o portal, já está em atividade. Nós também postaremos as atividades lá a vocês, tá? Se precisar, eu posso mandar por e-mail também, por WhatsApp, enfim. Mas a entrega oficial, que o professor vai usar como parâmetro para avaliá-los, será feita via portal. Então, digamos que se você não entregou lá 3 atividades, tinham 3 atividades no portal e tenho 2, eu vou atribuir a nota, obviamente, proporcional àquelas 2 entregues. Então, procurem se organizar quanto a isso, que a partir da semana que vem vai ter essa dinâmica em aula aí, tá? E qualquer dúvida que tiver, eu vou mandando atividade a vocês ou passando as instruções por escrito, se precisar explicar, eu explico a vocês, e a gente vai nos organizando da melhor forma possível, tá? Esperamos que nós consigamos voltar o mais breve possível, né? Eu não sei vocês, mas eu também estou ansioso, né? Estas aulas virtuais, assim, eu me sinto totalmente desconfortável. Eu acredito que vocês também não estão. Não é a mesma coisa a gente estar junto, estar interagindo. Parece que a gente está falando eu aqui com uma câmera, né? Então é tão estranha a sensação, né? Enfim, a gente não tem aquela visão de ver o olho da pessoa, de interagir, enfim, né? Mas esperamos que logo volte. Quem ia falar aí, pessoal? Igor, pode falar, Igor. Eu, Igor. Sim. Oi.
Pode Como que falar. entra no portal? Não tô conseguindo. Como que faz para entrar? Do portal, Igor, provavelmente você, eu não sei lhe explicar exatamente a parte do aluno, tá? Mas você entra lá pelo site da FACIP, CPA, e vai ter uma parte do aluno. Depois até os colegas aí podem lhe auxiliar. Só que você vai ter o login, que é a sua matrícula, e uma senha. Aí você tem que ver se ele, no dia que você fez a matrícula, lhe deram esses dados, tá? Para que você acesse lá. Sim. Hum, Então, a sugestão, Igor, de repente já testa essa semana, se você já consegue entrar no portal, né? Para evitar que na semana que vem tu não tenha que correr atrás disso. Vai Já ter. tenta, tá? Beleza? Mais alguma questão, pessoal? Tranquilo? Então tá. Agora em seguida eu já vou disponibilizar vocês no WhatsApp e também no e-mail da turma, que depois, se alguém precisar, o Kleber encaminha vocês, esse material da aula de hoje, tá? E aí a gravação o Kleber vai disponibilizar naquele link lá do YouTube que ele montou da nossa turma lá, tá bom? Desejo então uma boa semana e muito obrigado. E um bom feriado a vocês. Descansem, tá bom? Obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Amém. Tchau, tchau, professor. Tchau. Tchau.